Oi, pessoal! Pelas batidas do coração, sentimos o pulsar da vida e reconhecemos as mais diversas sensações. Em tempos de Covid, é ainda mais necessário cuidarmos da saúde desse órgão tão importante. Nesse episódio da Rádio Novartis, conversamos com a nossa colega, doutora Fabiana Roveda, diretora médica de CRM, que deu dicas preciosas sobre como manter a saúde do coração. Escuta só! Olá, pessoal! Tá começando então mais um episódio do nosso podcast e hoje o tema é super legal e a gente tem uma convidada especial que é uma colega nossa da Novartis, doutora Fabiana Roveda, que é diretora médica de CRM. O papo hoje é sobre cuidados com o coração, com o nosso coração e de quem a gente ama. E nessa época de pandemia, esse é um tema super relevante, porque pessoas que têm problemas cardíacos têm mais propensão aí a ter complicações por conta da Covid, enfim, é grupo de risco. Então eu vou começar esse bate-papo com a doutora Fabiana com uma pergunta que a gente recebeu dos colaboradores da Novartis. Caso uma pessoa que toma remédios controlados para pressão se contamine com a Covid, o tratamento ele tem que ser interrompido? Olá, pessoal! Vamos estar aqui com vocês novamente. Olha, Larissa, assim, para a gente responder para o pessoal, é importante que a gente tenha sempre os medicamentos conosco e os tome. O que eu quero dizer com isso? É muito comum, às vezes, em situações de pandemia, em situações de risco, que as pessoas, a primeira coisa que fazem é, às vezes, achar que tem que parar os medicamentos. E não é assim, a gente precisa mantê-los, tá? A não ser que houver alguma indicação, ou alguma indicação médica, no sentido de alguém da área de saúde, que nos faça essa referência de suspender os medicamentos. Mas é importante que a gente mantenha sempre os medicamentos, independente do momento. Claro, se for necessário ir ao hospital, se tiverem uma condição de debilidade dentro do hospital, lá os próprios médicos, a área de saúde que estiver te atendendo é que vai tomar esses cuidados do que ser dado, o que vai ser preciso tomar ou não. Mas em casa é importante que se faça uso de todos os medicamentos, que se controle a pressão, principalmente que a gente está nessa semana, né, falando da semana da insuficiência cardíaca, que é uma doença que às vezes a hipertensão mal controlada é uma das causas futuras de insuficiência cardíaca. Então, assim, a gente precisa sempre ter um medicamento e tomar um medicamento para controlar os sintomas e controlar a doença. Independente se está com Covid ou não, tem que continuar com o tratamento. Quem decide se muda é o médico, certo? Isso, exatamente. Sempre tem indicação do médico se há necessidade ou não de se parar o medicamento, tá? Principalmente a hipertensão, às vezes pode nos dar uns falsos resultados, no sentido, às vezes, por exemplo, você tem uma situação de dengue, né, em que você fica muito mal, com sintomas até de hipotensão. Então, nesses momentos é importante a gente ter a indicação de algum profissional da saúde que nos oriente em relação aos medicamentos, mas suspendê-los, né, por conta própria não é indicado. Sempre pedir orientação de algum profissional, o que pode e o que não pode ser suspendido. Claro, sem dúvida. E já que você tocou no assunto aí da semana de insuficiência cardíaca, a próxima pergunta é justamente sobre isso. Insuficiência cardíaca, mais conhecida como IC, né, é uma doença de idoso? Não, a insuficiência cardíaca não é só de idoso. A gente tem várias causas, né, para se chegar à insuficiência cardíaca. Como eu citei antes, a hipertensão mesmo, se você não controla, se você tiver anos de hipertensão mal controlada, ela é uma das causas que vai levar à insuficiência cardíaca. Então, como vocês sabem, a insuficiência cardíaca é o coração grande, é o coração enfraquecido, que não tem condições de bombear o sangue que chega a ele, né? Então, nessas situações, o que acontece? A gente não consegue manter, né? O coração enfraquecido, a gente não consegue manter o débito cardíaco, que é o volume de sangue circulante por minuto. Então, o coração, ele não manda sangue suficiente para o cérebro e para os outros órgãos. Isso que é insuficiência cardíaca. Tem várias causas para a insuficiência cardíaca, para se enfraquecer o coração. Infarto, diabetes mesmo, a hipertensão, tá?
problemas de válvula, e isso não é só do idoso. Pode-se ter, por exemplo, quando jovem, se você infarta relativamente cedo, quantas vezes a gente ouve falar, nossa, aquele cara lá infartou super cedo, com 40 e poucos anos infartou. Então, neste caso, ele pode chegar, se não for bem controlado, se for um paciente que não tiver um atendimento adequado, às vezes dependendo do tamanho do infarto, ele pode chegar a uma insuficiência cardíaca com 50 anos, por exemplo, tá? Super então, jovem, né? Exatamente. No idoso, a gente fala assim, a insuficiência cardíaca é mais comum porque é o próprio envelhecimento do coração, tá? Por mecanismos de envelhecimento, então às vezes o coração pode ficar mais enfraquecido, mas não é só do idoso, não. Tá, e aí uma dúvida que me surgiu agora, estresse pode causar insuficiência cardíaca ou não tem nada a ver? Não. A gente, em situações de estresse, a gente muda normalmente os nossos hábitos e a gente tem uma grande liberação de adrenalina, né? Que faz o coração acelerar, que faz o coração bater mais forte, que faz a pressão subir. Muitas vezes, em situações de estresse, às vezes a gente come mais e errado, come ou toma mais, né? Bebe mais. Às vezes, muitas vezes as pessoas bebem mais, no caso, bebidas alcoólicas. Então, essas situações, às vezes, podem levar a outras situações que poderiam favorecer, por exemplo, ao longo da vida, uma insuficiência cardíaca. Entendi. Mas o estresse isoladamente, não. Eles, olha, foi uma situação de estresse que me levou à insuficiência cardíaca, não. Não, ótimo. Agora a próxima pergunta é bem específica, de um colaborador que mandou aqui pra gente. Minha avó tem pressão alta e insiste em sair para fazer compra no mercado. Né, nessa situação de quarentena. Existe alguma vitamina que ela possa tomar para diminuir as chances de contaminação, além dos cuidados básicos? Na verdade, acho que os cuidados básicos são essenciais, né? Principalmente os de higiene, na questão de usar o álcool, né? Da higienização das mãos, quando retornar, tirar a roupa, né? Tomar banho. Mas assim, a questão maior, eu acho que é evitar a aglomeração, né? E em relação a vitaminas, hoje existem alguns trabalhinhos e alguns estudos que falam da reposição de vitamina D, mas não tem nada ainda comprovado se realmente a reposição de vitamina D traz algum benefício real. A gente só vai ter isso como resposta ao longo, né, dos anos aqui para frente, em estudos maiores, a gente vai ter. Eu acho que o principal é se alimentar bem, né, tomar os medicamentos corretos. Se você faz uso, que nem a caso dela, eu sou hipertensa, tome seus medicamentos, controle a pressão, faça uso de uma boa medicação, bons alimentos, se alimente bem, de preferência se conseguir fazer em casa algum tipo de atividade física que seja uma ginástica, né, para movimentar o corpo e evitar as aglomerações. Isso é o essencial para a gente se manter saudável. Então não tem nenhuma vitamina que possa melhorar a imunidade, por exemplo? Assim, como é que eu vou te dizer? Você pode fazer uma reposição de vitaminas para te deixar melhor, mas se você estiver se alimentando bem, você já repõe todas as vitaminas. O corpo em si, ele já capta todas as vitaminas e se você tiver em excesso, ele acaba eliminando. Então, assim, você pode fazer uso, sim. Existem essas vitaminas que se faz uso principalmente em idosos, né, para alguma reposição. A gente pode fazer e sempre vai ajudar, mas não que seja um tratamento essencial que você precise tomar vitaminas. Ótimo. Vamos lá, próxima pergunta é a seguinte. É possível uma pessoa diagnosticada hipertensa, depois de um tempo em tratamento, deixar de ser hipertensa e não necessitar mais de medicamentos? Sim, isso é possível. Tem várias situações que podem te fazer a se tornar um hipertenso. Por exemplo, como você falou antes, o estresse. O estresse é um momento que pode, em vez de insuficiência cardíaca, mas ele pode levar à hipertensão arterial. Ele pode fazer com que você esteja em um grande momento de estresse, libere grandes quantidades de adrenalina e você acaba se tornando hipertensa. Então, pode ser por um período em que você está naquele estresse. Na medida que você retira o fator de estresse, que você faz alguma atividade física, que você elimina exatamente aquilo que estava incomodando, você pode ter os seus valores de pressão normalizados, né? E necessidade de se retirar os medicamentos. Muitas vezes, hoje em dia, o que a gente tem muito a hipertensão associado a sobrepeso.
Então, é bem comum pessoas que aumentam o peso também aumentarem a pressão. Então, à medida que você diminui, por exemplo, 10 quilogramas do seu peso, você diminui em torno de 5 milímetros de mercúrio do seu nível de pressão. Isso já é bastante. Então, você vê o quanto isso faz de diferença, né? O quanto o peso interfere na pressão. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa está acima do peso, sedentária, às vezes fuma, além disso, né? Tem uma situação de estresse. Você retira esses mecanismos, emagrece, faz atividade física, provavelmente a gente vai diminuir os medicamentos ou até mesmo suspender. Então depende muito do momento, né, que a gente se encontra, né? O quanto você investe nos seus hábitos alimentares, né, e de exercício nessas condições. Então assim, não é impossível não, muito pelo contrário. A gente sempre reforça que a dieta, assim como o exercício físico, eles são medicamentos não farmacológicos, tá? Eles são usados sim como forma de tratamento. Quando não dão certo, a gente faz uso então dos medicamentos. E ao contrário também, a gente sempre insiste para que as pessoas façam uso para se evitar que aumente o número de remédios para se controlar a pressão. Claro, acho que a principal mensagem aqui é o melhor jeito de cuidar da saúde é se alimentar muito bem e fazer exercícios, né, sempre que possível, e cuidar da saúde mental, né, que é importante. Exatamente. Saúde mental, principalmente nesse momento de pandemia, é essencial. A gente vê muitas pessoas se tornando hipertensas, assim, vindo ao consultório com um pico de pressão. Jovens, né? Jovens, e você diz assim, mas não tinha mecanismo, não tem nenhum fator que, né, favoreça ao surgimento da pressão. E aí você conversando, você entende que tem um fator às vezes de ansiedade, né? É o momento, é a pandemia, as notícias. Então, assim, às vezes eu digo assim, pro emocional é importante que a gente pare de ficar assistindo tudo que é noticiário, a gente selecione aquilo que é importante se ouvir, né? Faça algum tipo de mentalização de exercício físico em casa mesmo. Faça algum hobby dentro de casa, que seja uma leitura, assistir alguma outra coisa interessante. Então, assim, a gente tem que diversificar as nossas atividades. Porque como a gente está dentro de casa, né, não pode sair, a gente tem que aprender a lidar com essas situações. E o nosso coração agradece, né? Muito, muito, muito. Porque a gente libera muita adrenalina nesses momentos, sim, né? Coitado dele, né? Como sofre. Ele é o sofredor de tudo. Por isso que a gente diz que o coração é a alma, né? É o que sente. Que muitas, né, do que a gente, basicamente, o que o cérebro está sentindo, ele transmite também para o coração, né? Então, é aquela questão, se eu estou zangada, né? Não é o coração que está zangado, mas é a sensação do zangado que vai liberar a adrenalina, que vai fazer o coração acelerar, que vai fazer a pressão subir. Então, todos esses mecanismos fazem o coração sofrer. Sofre todos os impactos, né? Sim. Bom, vamos lá. Todas as próxima pergunta. Próxima pergunta. Meu pai é paciente do INCOR. Ele tem retorno para exames agora no final do mês, deve ser final de julho, né? Mas eu morro de medo de sair de casa com ele, porque ele é asmático, cardiopata e tem sequela de AVC. Eu devo ir e seguir o cronograma do INCOR ou eu não vou? Não levo ele, né? Eu acho que é essencial esse acompanhamento, principalmente ele sendo um fator de risco, ele é um paciente de risco nessa situação e ele precisa do acompanhamento sim. O que a gente observou desde que começou a pandemia, obviamente a gente teve aquela questão do isolamento, então era natural que os exames, a gente deixasse de fazer muitos exames, né, de rotina, que a gente não fosse ao médico. Os próprios consultórios também diminuíram ou mesmo suspenderam as atividades, mas agora a gente está voltando, né, lentamente voltando. As clínicas estão se organizando para não terem aglomeração de pacientes nas clínicas, os próprios laboratórios, eles manejam horários e fazem com que, por exemplo, se você quiser que seja colhido sangue, você pode colher sangue em casa. A gente tem consultas por telemedicina. Então, a gente está tendo várias outras opções de atendimento que favorecem, então, que a gente não fique em aglomeração e não se contamine, digamos. Porque o medo maior é esse. Eu não quero me contaminar e eu não quero ficar com a doença. Mas, por outro lado, se a gente tem outras doenças que às vezes podem ser até piores, né? E se a gente não controlá-las. Então, eu diria nesse caso, sim, eu acho que deve ir. O INCOR tem um sistema de controle, né, de orientação. Pacientes, normalmente os pacientes não Covid não estão indo para o INCOR. O HC que está recepcionando todos esses pacientes com Covid, tá? Então, os pacientes
pacientes não COVID estão sendo direcionados para o INCOR. Então, assim, tem uma orientação diferenciada. Eu acho que a gente precisa fazer, no caso dela em especial, sim, deve ir, porque se ela perder essa consulta, provavelmente ela só vai conseguir a consulta ou mesmo os exames para o ano que vem. Isso se não for para daqui um ano, né, na metade do ano que vem. Então, assim, tá bem complicado. Sim. E a gente tem visto nas notícias aí que aumentou muito o número de pessoas que morrem dentro de casa porque porque tem medo de ir no hospital, porque tá, né, indo no médico. Então é super grave isso, né? Pra você ver, Larissa, teve um noticiário na terça-feira mesmo que a gente fez na nossa roda, né? E aí saiu no noticiário que 53% nas capitais, assim, 4 capitais, se observou que 53% das mortes eram domiciliares. Então, assim, você observa que as pessoas estão realmente com medo de ir para casa, de ir para o hospital, né, por medo de contaminação. Mas, assim, não percebe que às vezes se estão sentindo alguma coisa que pode ser um sinal de infarto, né, um sinal de descompensação da insuficiência cardíaca, eles precisam, então eles ficam segurando até quando não dá mais. Ou eles morrem em casa, ou eles chegam no hospital, e a gente já observou isso, em situações críticas que muitas vezes a sobrevida deles, o prognóstico deles é muito ruim. Então, assim, e antes, na mesma época, eles chegavam em momentos que poderia se tratar tranquilamente, hoje eles já chegam em momentos críticos, ou mesmo eles perdem a vida em casa. Então, assim, é uma situação bem complicada. Bem grave. E os hospitais, como você falou, eles seguem padrões muito rígidos, né? Então não é um lugar assim que, eu vou pro hospital, eu vou necessariamente pegar a Covid. Às vezes você pode pegar no mercado que tem os protocolos mais, né, não tão rígidos quanto o hospital. Exatamente, a gente tem por exemplo, se meter aí no supermercado toda vez, né? A gente não precisa, a gente tem que reduzir até. O que eu percebi durante a pandemia, é até engraçado que o supermercado virou diversão do povo, né? Virou. A gente se arruma para ir no mercado, né? Então, assim, virou diversão, porque assim, a única atividade que podia fazer para sair de casa. E aí se torna um risco, porque a maior parte das pessoas estão indo para o supermercado. Então, são coisas que a gente tem que tomar um cuidado ainda redobrado. Né? Mas essa questão, sim, ficou muito ruim, este medo, né? E foi implementado, assim, aquela questão, não saem de casa, não se contaminem, né? Mas acho que o principal, a gente tem que ter a tranquilidade de que quando for fazer isso, tomar as precauções necessárias, né? Eu sempre digo, evitem as aglomerações, isso que é o principal. E se você estiver no momento em casa, numa situação crítica, de dor no peito, ou mesmo de falta de ar, né? Eu recebi uma ligação de uma filha de uma paciente dizendo assim, doutor, minha mãe está com falta de ar, mas eu não quero levar ela para o hospital. Assim, bom, mas você vai deixar sua mãe morrer em casa? Né? Eu não posso fazer nada por telefone, né? Como é que eu vou atendê-la por telefone numa situação crítica dessa, né? E aí ela ficou parada, assim, eu vi que ela ficou pensando do outro lado da linha, né? Quer dizer, ela estava morrendo de medo de levar para o hospital por contaminação, ao mesmo tempo ela estava deixando a mãe morrer em casa. Então, e ela foi para o hospital? Acabou indo, né? Depois que eu dei essa chamada, ela acabou indo. Mas assim, você vê o quanto isso é desesperador, né? E o quanto as pessoas ficam influenciadas por esse momento. Sim, sem dúvida. Bom, vamos para as 2 últimas perguntas. O papo tá super bom. Mas vamos lá. Então, insuficiência cardíaca pode ser iniciada mesmo sem um episódio de pós-infarto? Se sim, quais são esses sintomas? E ainda tem uma outra pergunta. A pessoa com bradicardia é forte candidato a desenvolver IC? A insuficiência cardíaca, a principal causa da insuficiência cardíaca é o infarto realmente, porque quando você infarta, você perde uma porção do músculo do coração, então ele fica mais enfraquecido. Se você tem os medicamentos adequados, ou mesmo se você chega em tempo no hospital, muitas vezes você nem tem uma disfunção ventricular, você nem chega a ter um comprometimento muito grande. Então, é mais difícil você chegar a uma insuficiência cardíaca. Se você não chegou, que nesses momentos as pessoas ficam em casa, infarto, ficam em casa, né, sobrevivem, mas ficam em casa e sobrevivem, elas podem ter tido um infarto muito grande, e aí sim, eles não tiveram o tratamento, os medicamentos adequados no momento, ou mesmo uma angioplastia, um cateterismo no momento, e elas vão desenvolver uma insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, ela não é uma manifestação aguda, normalmente a gente fala de uma descompensação, que é uma evolução que vai acontecendo no decorrer, né, de alguns meses a anos, e aí sim, de repente, surgem os sintomas. E os sintomas que podem se manifestar, o que podem ser
que você vai observar? Cansaço, né? Aquela fadiga, no sentido, eu vou pro banheiro tomar banho e eu mal consigo tomar banho de tão cansado que eu fico. Eu vou subir um degrau, um lance de escada, eu fico cansado. Um cansaço que não é normal, né? Exatamente. Eu durmo, eu acordo com falta de ar à noite, né? Eu começo a inchar as pernas. Então, assim, são vários sintomas que já dão sinais de uma descompensação, né? Que significa que o coração não está conseguindo bombear o sangue de forma adequada. E aí está o momento que realmente descompensa. Às vezes, a gente descobre que esse paciente tem uma insuficiência cardíaca de forma aguda mesmo. Ele nunca se soube o que ele tinha, chega no hospital em descompensação, com sintomas bem exacerbados, de falta de ar, de inchaço, né? E aí a gente descobre que ele tá com uma insuficiência cardíaca, que ele tá com um coração grande. E muitas vezes você diz, mas o que aconteceu com essa pessoa, né, com esse paciente? E aí você vai investigar a história, você pode descobrir que lá no passado ele teve um infarto e não procurou atendimento, ou foi mal conduzido, não foi atendido no posto de saúde depois, ele não voltou mais às consultas, entende? Então são várias coisas que podem levar a essa questão. Tá. E a questão do bradicardia, eu falei certo? O que é Sim, isso? bradicardia. Bradicardia é quando o coração é mais desacelerado. Então, assim, o batimento do coração é normal entre 60 a 100, tá? Digamos, 60 a 99. Então, assim, se você tem 80, a média da população, se a gente for lá, é em torno de 80. Essa é a nossa média. Uma pessoa sedentária, normal, é 80. O que acontece? Quando uma pessoa é bradicárdia, a gente diz que está abaixo de 60, principalmente abaixo de 50. Entre 50 e 60, ritmo, a gente diz bradicardia já está mais desacelerado, e abaixo de 50 é bradicardia mesmo, que significa que o coração está bem desacelerado. E aí tem formas de bradicardia. O que seria? Uma bradicardia sinusal é aquela que o coração está mais desacelerado, mas dentro do ritmo dele, do marca-passo dele. Você sabe que o coração tem um marca-passo que faz o coração bater, né? Então, ele é uma bradicardia, a gente diz, ele é bradicardia, mas ele está no ritmo dele, está dentro do ritmo do coração. Então, o que a gente faz é observar esse paciente. Se chega em algum momento que esse paciente começa a ter síncopes, que são desmaios, ou apagões, coisas assim, aí a gente já tem que ter indicação, no caso, talvez de marca-passo, tá? Porque daí o coração está desacelerando demais e não consegue também bombar sangue, né? Porque ele está muito desacelerado. Tá. Então, são situações que a gente diz que é bradicardia. E existe uma bradicardia que é por arritmia mesmo, né? Com outras questões que vão fazer o coração desacelerar. Então, são no coração, na verdade, é o coração desacelerado. Mas, raramente... E a pessoa com isso pode desenvolver IC? Que essa é a pergunta aqui. Não, na verdade, o que acontece? Quando você tem bradicardia, você pode levar a situações de marca-passo, principalmente no caso, se o coração não está conseguindo bombar, mas não de insuficiência cardíaca, tá? O coração do insuficiência cardíaca, do coração grande, ele tem taquicardia. Na verdade, o coração, como uma forma de compensação, ele ativa mecanismos que vão fazer ele acelerar para manter o débito cardíaco, para manter o volume circulante de sangue, tá? Ele não consegue bombar. Você imagina assim, a cada batida ele não tem força para bombar sangue suficiente. Então o que ele faz? Ele acelera para conseguir manter, né, com menos quantidade, mas ele tem mais vezes batendo. Então ele consegue manter o débito. Então o coração na insuficiência cardíaca é acelerado. E o que se observou aqui? Com os anos de estudo, se você usar medicamentos como os beta-bloqueadores e desacelerar e tirar esse mecanismo que faz o coração acelerar, você aumenta o prognóstico, a sobrevida desse paciente. Então, significa que um coração acelerado não é bom, né? Principalmente na insuficiência cardíaca. A gente quer que ele fique desacelerado mesmo, tá? Então, a bradicardia, provavelmente, que a pessoa aqui, neste caso, está se referindo, é mais uma questão de ela ter um coração mais desacelerado, né? Mas não vai levar a uma insuficiência cardíaca, pode ficar tranquilo. Ótimo, então vamos lá para a última pergunta. Pessoas cardiopatas devem continuar fazendo exercício físico normalmente? Se sim, qual a intensidade recomendada? Sim, aí é uma questão, eu acho que é uma questão que a gente tem muito pouca valorização, eu posso dizer assim, da reabilitação cardíaca aqui no Brasil, tá? Ainda se faz muito pouco uso disso, se dá muito pouca importância. Mas o coração, quanto mais treinado, quanto mais você exercitá-lo, claro que dentro de orientações, né, adequadas, você melhora a condição de vida deste paciente.
Então, por exemplo, existem locais de reabilitação que você pode fazer. No HCOR existe uma reabilitação, existe uma unidade de reabilitação dentro do INCOR, que ele é aberta ao público lá na Escola de Educação Física, né? Isso tudo é com acompanhamento médico, é com multidisciplinar, com nutricionistas, psicólogos, professores de educação física, e aí se faz toda uma análise desse paciente e se orienta à atividade física. Quando não se tem condições de participar de algum centro de reabilitação, o que a gente orienta assim, é ir ao médico, procurar a orientação do médico, pode-se fazer uma ergoespirometria, que vai avaliar muito bem a condição física desse paciente, respiratória, e aí a gente consegue ter dados para calcular exatamente qual é o máximo e o mínimo de esforço que ele pode fazer através da frequência cardíaca, né? Então a gente pode fazer essas orientações, mas nunca fazer por conta própria, sempre pedir a orientação de algum médico, de algum profissional que está trabalhando, que já tem essa noção de reabilitação. Às vezes até mesmo um professor com a orientação de um médico, junto com um professor de educação física que trabalhe nessa linha de reabilitação, ele vai ter parâmetros muito bons para fazer uma boa atividade física. Que ótimo. Doutora Fabiana, muito, muito, muito obrigada. Foi um papo, assim, delicioso. A gente até passou aqui do tempo, mas tudo bem, porque tem muito conteúdo, aprendi muito. Não, ficou maravilhoso. É isso, muito obrigada pela participação. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio. Até o próximo, gente. Muito obrigada. E aí, curtiram? É muito importante estarmos sempre atentos à saúde do nosso coração e do coração de quem amamos. Fique ligado que em breve estaremos de volta. Até mais!